Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Plantio da soja está atrasado lá no Mato Grosso. Esse ano deve ser o menor plantio de milho de primeira safra. Santa Catarina tem agricultura pujante e tecnificada. Ritmo de plantio da safra 2019-2020 de soja no Brasil melhorou um pouquinho nas últimas semanas. Os 4 maiores frigoríficos dos Estados Unidos enfrentam outro processo, alegando violações antitruste. Produtores do Mato Piba, incluindo o leste de Mato Grosso e o norte de Goiás, só devem esperar chuvas a partir da segunda quinzena de novembro. O Agora Agro já está no ar. O plantio de soja em Mato Grosso, agora 2019-2020, está atrasado na comparação com a temporada passada, e isso gera preocupação sobre a posterior safra de milho. Mas isso não tira o ânimo do produtor diante da possibilidade de um mercado favorável à frente em meio a possíveis problemas adicionais na safra dos Estados Unidos. O plantio de soja no Brasil na temporada 2019-2020 avançou para 46,9% da área estimada até a última sexta-feira, o que mostra um atraso na comparação com os 61,6% no mesmo período da safra passada e os 49% na média histórica para a época, segundo a ARC Mercosul. Tem bastante risco para a safra de milho, vai atrasar bem o plantio de milho após o atraso da soja. A safra vai depender do período chuvoso, mas se nós tivermos umidade boa até o final de abril, com certeza teremos uma boa safra de milho, pelo menos é o que aponta a AproSoja do Mato Grosso. O Mato Grosso colheu uma safra recorde de 32,3 milhões de toneladas de milho na temporada passada, após um plantio antecipado, quando o maior produtor de grãos do Brasil também contou com boas chuvas. A tendência de ter uma safra menor de milho é muito grande, mas isso vai depender do período chuvoso. E o produtor vai plantar. O preço deu uma melhorada e a expectativa de mercado ela é favorável, com mais perdas esperadas na safra dos Estados Unidos, que é o maior produtor global. O preço do milho no mercado brasileiro aumentou 8,4% no mês passado, de acordo com dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Para a primeira safra de milho, a estimativa de produção da FC Stone ficou em 26,4 milhões de toneladas, ante 26,8 milhões de toneladas calculadas em outubro, em virtude de uma mudança na metodologia de apuração para ficar em linha com a Conab, que reclassificou alguns estudos, majoritariamente do Nordeste, para a categoria de terceira safra. Diante dessa alteração de metodologia, a área plantada da primeira safra passou a ficar mais próxima dos 4 milhões de hectares do que dos 5 milhões. A estimativa de área plantada da FC Stone para o ciclo de verão de milho ficou em 4,1 milhões de hectares. Uma agricultura tecnificada, produtiva e pujante, esse foi o retrato de Santa Catarina, que foi agora divulgado pelo Censo Agropecuário do IBGE. Entre os destaques está o valor bruto da produção agropecuária, que é aquele resultado da porteira para dentro, que foi contabilizado lá em Santa Catarina em 20,4 bilhões de reais em 2017, sendo que 50,7% desse total vem da agricultura familiar. Com 183 mil propriedades rurais e 502 mil pessoas ocupadas, o Estado tem o 9º maior faturamento do país no setor agrícola. Destaque na produção animal e vegetal, Santa Catarina tem uma agricultura familiar altamente produtiva e inserida no agronegócio. De acordo com os dados do Censo Agro, 78% das propriedades rurais são deste modelo,
ocupando 364 mil pessoas e 2.400.000 hectares cultivados. Além disso, o valor da produção dos pequenos cultivos é o quinto maior do Brasil, com 10,3 bilhões de reais. O agronegócio catarinense, ele tem características únicas, é um pequeno estado com uma produção gigante. A diversidade e a qualidade dos produtos do nosso agronegócio são reconhecidos basicamente em todo o mundo. A agricultura familiar é uma das marcas registradas de Santa Catarina e os números do Censo Agro trazem uma dimensão da importância do setor para a economia do estado. E depois do intervalo você vai ver que o ritmo de plantio da safra 19/20 de soja no Brasil melhorou nas últimas semanas. 4 maiores frigoríficos dos Estados Unidos enfrentam um processo de violação antitruste e produtores da região do Mato Piba, incluindo leste de Mato Grosso e norte de Goiás, só devem ter chuvas a partir da segunda quinzena de novembro. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O ritmo de plantio da safra 2019-2020 de soja no Brasil melhorou agora nas últimas semanas. Ainda assim, haverá casos de replantio, sinalizando alerta em relação à janela de semeadura do milho safrinha no começo do próximo ano. Em meio às incertezas, a área plantada de soja foi revisada para cima na atualização da FC Stone. Estados como Maranhão, Piauí, Goiás e Mato Grosso do Sul levaram o grupo a recalcular a área para 36,5 milhões de hectares contra 36,4 milhões de hectares que foram divulgados no mês passado. Esse ajuste ele respingou em leve aumento de 0,3% na produção de soja, agora em 121,8 milhões de toneladas. O ligeiro aumento da oferta ele foi revisado em contexto de aumento no consumo doméstico, de 46,5 milhões de toneladas no levantamento anterior para 48 milhões de toneladas, diante de uma produção e exportações aquecidas de carnes e do aumento da mistura de biodiesel no diesel, situação que aperta os estoques em 3,3 milhões de toneladas contra os mais confortáveis 4,5 milhões de toneladas que foram divulgados anteriormente. As exportações foram mantidas em 72 milhões de toneladas, número com espaço para revisão em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e China, com dúvidas quanto à demanda do país asiático. Os 4 maiores frigoríficos dos Estados Unidos estão enfrentando outro processo alegando violações antitruste. E este motivo ele foi feito por um distribuidor, a Pacific Agri Products Incorporation, com sede na Califórnia, entrou com uma ação no último dia 16 de outubro, acusando a Cargill, JBS Americana, National Beef Packing e a Tyson Foods, entre outros, de supostamente conspirarem para controlar os preços da carne bovina desde o ano de 2015. A ação ela foi instaurada no dia 8 de outubro no Tribunal Distrital do Distrito de Minnesota. A Pacific Agri, distribuidores e exportadores de produtos alimentícios de qualidade, alega que os réus sinalizaram publicamente a sua intenção coletiva de reduzir os volumes de abate, fechando ou mantendo ociosos os frigoríficos ou interrompendo os planos de expansão, e que essas ações pressionavam artificialmente os preços da carne bovina à medida que os suprimentos foram posteriormente reduzidos. A Pacific Agri
está processando por conta própria e de todos os indivíduos ou organizações que compraram carne bovina diretamente dos réus, citando violações da lei Sherman e da lei Clayton. O demandante busca danos triplos, custos e honorários advocatícios para a classe e uma ordem proibindo réus e seus co-conspiradores de violar ainda mais as leis antitruste. Lá a coisa vale, a lei vale lá nos Estados Unidos. Os produtores rurais da área do Matopiba, da parte mais leste da região centro-oeste, incluindo aí o Mato Grosso e o norte de Goiás, só devem esperar chuvas mais regulares a partir da segunda quinzena de novembro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A razão para a continuidade da escassez de chuva é a manutenção de um vórtice ciclônico na região que só deve começar a se dissipar com maior rapidez em direção ao oceano a partir do dia 17 de novembro. Apesar do afastamento desse vórtice, o déficit seguirá na área do Matopiba, de acordo com o INMET. Esse vórtice vai continuar atuando até agora, o dia 7, para então começar a se deslocar para o oceano e começar a se dissipar, permitindo que as frentes frias avancem para o norte e os canais de umidade comecem a configurar com mais intensidade, trazendo chuvas mais intensas e frequentes para a região central e sudeste do país, além de grande parte do Matopiba. Os preços da soja acumularam uma pequena valorização no mercado doméstico brasileiro durante o mês de novembro, marcado pela lentidão nos negócios. Os produtores bem capitalizados, eles focaram no plantio da nova safra e aproveitaram apenas os momentos de pico para comercializar. A saca de 60 quilos de soja subiu de R$ 83 no começo do mês para R$ 84, agora no último dia 31, lá no Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Cascavel, no Paraná, o preço aumentou de 82 para R$ 82,50. Em Paranaguá, a cotação avançou de R$ 87,50 para R$ 88. Rondonópolis, Mato Grosso, passou de R$ 78,50 para R$ 79,50. Dourados, também no Mato Grosso, o preço saltou de R$ 79 para R$ 80,50. E em Rio Verde, em Goiás, a cotação abriu o mês na casa de R$ 80. No balanço do mês de outubro, a retomada das compras chinesas no mercado americano garantiu a sustentação das cotações. A proximidade de um acordo comercial entre os dois países e os problemas com o desenvolvimento da safra americana formaram um cenário altista para as cotações da oleaginosa. Já o câmbio, outro ponto importante para a formação das cotações domésticas, teve desempenho negativo. A perspectiva mais favorável no âmbito internacional e a aprovação da reforma da Previdência aqui no Brasil provocaram uma queda de 3,4% no mês, com a moeda fechando a R$ 4,01, após atingir níveis inferiores a R$ 4,00. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a interferência dos javalis na agricultura e também no meio ambiente. É um minuto só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido ele é diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar de um tema muito interessante que já começa a afetar a região centro-oeste, já chegou lá na Bahia, lá no sul nem se fala, que é a invasão dos javalis na agricultura. E nós vamos comentar se isso aí realmente está complicando o meio ambiente, complicando a vida dos produtores rurais. Guido, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação no nosso programa. Sempre muito bem-vindo. Para discutir um tema que é interessante e que vai bater de frente aí com muita gente, né, Guido?
Já está batendo, né? Nós estamos muito preocupados porque a história do javali, ela começa quando os uruguaios e argentinos resolveram criar javalis para produzir uma carne exótica. E esses javalis fugiram, algumas fazendas soltaram esses javalis no Uruguai e na Argentina e eles chegaram no Rio Grande do Sul. E eles foram encontrando porcos de outras linhagens e levando tudo. Hoje, os javalis estão nos estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, adentraram na Amazônia e estão já no oeste da Bahia. Para nós termos uma ideia, uma fêmea javali em idade de procriação, ela chega a ter até 40 filhotes viáveis por ano. É uma multiplicação estrondosa, Antônio. Mas o mais interessante disso tudo é o seguinte: eu sou uma pessoa que preserva o meio ambiente, eu procuro brigar pelo meio ambiente, mas existem certas condições, como no caso dos javalis, que às vezes a maioria das pessoas desconhece, é que quando um bando de javali adentra a uma lavoura de milho, você não tem ideia o estrago que faz, né, Guido? Derruba tudo. Estraga, simplesmente derruba. Derruba o pé de milho, morde uma espiga, larga, derruba outro, morde outra espiga e larga. Então, é um baita de um problema muito sério e que, às vezes, muitas ONGs protetoras dos animais batem de frente quando é liberada a caça desses animais. Agora, eu torço para que nenhuma pessoa de uma ONG que bate muito e que é a favor do javali, não é que eu seja contra, não é isso, mas tem que ter um controle. Que não encontre um javali desse num campo aberto, porque se encontrar, o problema é muito sério e você vai perder. O javali vai bater em você. Exatamente. E a preocupação nossa é que o javali aqui no Brasil, ele não tem inimigos naturais. Deveria ter, que seriam os grandes felinos, os canídeos e as grandes aves de rapina. Então, ele praticamente não tem inimigos naturais. Está sozinho. Exatamente. E é feroz. Ele é capaz de enfrentar o ser humano, de matar o ser humano. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Você disse, Antônio, sobre a lavoura de milho, onde o javali passa, ele deixa um odor característico que, se você aproveitar aquele milho para alguma criação, ela rejeita por conta do mau cheiro. E outro detalhe, o javali, ele propaga, ele transmite até 27 doenças. E isso é preocupante, porque entre elas está a febre maculosa, a febre aftosa, a brucelose, a leptospirose. Então, é um problema de saúde pública. Então, o controle desta população, ela tem que ser feita de maneira mais severa, porque todos os lugares onde o javali chegou, ele transmite doença e provoca prejuízos muito grandes. Olha, o Guido tocou num ponto que eu ia até comentar, que é em relação à febre aftosa. Eu vou falar só desse item, não vou falar dos outros não. Só para você ter uma noção, o Brasil está prestes a sair, a deixar de vacinar o gado contra a febre aftosa. Tirar a vacina contra a febre aftosa. Para quê? Para melhorar a nossa exportação. Para o nosso produto, a nossa carne bovina ficar melhor. Se por uma infelicidade do destino, algum estado, alguma região, for contaminada pela febre aftosa, causadas pelo javali, você que está nos acompanhando agora não tem ideia do estrago que vai ser feito na economia brasileira, né, Guido? Principalmente agora que está aquecido, principalmente o mercado da China, o mercado europeu. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o javali virou uma praga, e está quase que incontrolável. Nós temos animais aí com mais de 150 quilos, né, Guido? Exatamente. São animais violentamente fortes e perigosos, além de destruir. Onde eles entram? Num lugar que tem mina,
que tem algum veio d'água, arrebenta tudo, acaba tudo. E a gente se preocupa muito porque estes javalis, eles saem do Brasil, eles vão para a Bolívia, vão para o Paraguai, e nós sabemos que recentemente houve um surto de aftosa no Paraguai, na fronteira com o Brasil. Então, isso é motivo de grande preocupação nossa. Muitos estados já estão livres de aftosa sem vacinação e outros livres de aftosa com vacinação. Este animal, ele está circulando por onde o gado está, ele está danificando o meio ambiente, como você falou, as nascentes, eles mexem em tudo, danificam toda aquela vegetação, muitas vezes aquela que foi plantada para restaurar a nascente. Guido, e agora, de maneira geral, tem solução? Ou esperou-se demais para ver o que ia acontecer e agora está difícil de controlar? A solução ela existe, mas houve uma demora muito grande do governo em autorizar a caça aos javalis. Então, quando o governo autorizou, os javalis já dominavam praticamente a metade do Brasil. E essa multiplicação, como eu disse, ela é muito grande. E nós sabemos que uma fêmea javali, com 10 meses de vida, ela já começa a procriar. Ô Guido, nós tivemos aí um embate muito grande, principalmente com algumas ONGs de proteção aos animais. Isso daí prejudicou um pouco esse controle? Porque existe muitas vezes um pouco aprofundamento nessa questão sistêmica. Como é que o Brasil está passando com a grande proliferação dos javalis? A questão das doenças que os javalis transmitem, a questão dos prejuízos aos agricultores e oferece um perigo para as populações que vivem nas fazendas. Eles chegam, passam, se achar alguma resistência, eles atacam mesmo. É perigoso. E nós estamos diante de um baita de um problema, hein? E vamos torcer para que isso não, vamos dizer, não cresça, mas eu acho que vai ser meio difícil de você controlar isso em loco, porque está basicamente no Brasil todo. Guido, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa. Tema muito interessante. E até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Normal é uma ilusão. O que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.